Hoje você vai receber a palavra através do Rodrigo. Rodrigo está à frente lá da igreja de Betim, é meu sobrinho e tem feito trabalho muito bom lá, em nome de Jesus. Deus tem usado a vida dele, da esposa dele, e certamente o trabalho está crescendo, e graças a Deus essa semana ele está aqui para nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos, amém? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É um privilégio estar aqui com essa igreja gloriosa, abençoada, e estar podendo compartilhar a palavra do Senhor um pouquinho. É um privilégio, eu louvo a Deus por essa igreja, a Igreja Videira. Está completando aí 39 anos. Eu me converti aqui, entrei aqui na igreja em 2003 e estou aí rompendo em fé até ele voltar, amém, irmãos? Às vezes o pessoal pergunta: ei, como é que tá as coisas? Lutas, dificuldades, né? Situações para às vezes não estar aqui falando daquele Deus maravilhoso que nós servimos, amém, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso, e eu queria compartilhar algo que Deus, Ele tem falado no meu coração, e eu creio que desde o início aqui, pastor Miguel, na hora da palavra do dízimo e oferta, dizendo sobre o coração, o irmão chegou aqui e falou, né, sobre a direção, ele saiu do trabalho, estava ali com R$1.000, Deus deu uma direção, e a palavra que eu vou compartilhar com a igreja nessa noite é sobre, o tema é: Deus nos dará a direção, amém, irmãos? Abre a sua Bíblia lá no Salmo 121, queria compartilhar algo com vocês. A Vanessa, minha esposa, está aí, é uma bênção na minha vida. Esse ano aqui nós completamos 20 anos de casado, ela é uma guerreira, ela fez aquele filme Missão Impossível, porque eu sou uma bênção na vida dela, né? As mulheres sabem aí, né? E eu queria que você que abriu a sua Bíblia aí no Salmo 121, nós vamos ler junto aqui. Quem achou aí diz amém. Amém. Diz assim: olho para os montes, diz assim, irmãos, Salmo 121, olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nessa noite, Pai, primeiramente te agradecer por essa oportunidade, pedir para que o Senhor esteja falando através de mim, com a tua noiva, com a tua igreja, que não venha sair nada de mim, mas possa sair do seu trono, que o Senhor venha falar com essa igreja, que ninguém venha sair daqui da mesma maneira que chegou, que o Senhor possa nos dar a direção, que o Senhor possa falar em cada coração aqui. Eu sujeito a minha vida a Ti, reconheço que eu não sou nada, que eu preciso, que eu dependo do Senhor, ó Pai. Fala conosco, fala com a Tua noiva, que eles possam sair daqui, Pai, cheios da Tua palavra, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Quem concorda diz amém. Irmãos, para onde nós devemos olhar nesses dias maus? O pastor Miguel falou aqui, né, como está andando, como está a nossa sociedade. Eu acredito que Jesus, ele voltará em breve para buscar a sua noiva, para buscar aqueles que permaneceram, amém? Cadê uma igreja que permaneceu aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos permanecer, e diante da luta, diante da dificuldade, diante das tribulações que a Bíblia nos alertou, eu e você precisamos elevar os nossos olhos e olhar para o monte, olhar para o alto. O monte, irmãos, é um lugar onde nós temos ali, o monte representa um lugar de oração, um lugar de comunhão com Deus, e nós precisamos, né,
não só elevar os nossos olhos, mas orar, buscar o Senhor, buscar a direção dEle, porque hoje nós temos várias opções, nós temos muitas direções, mas Jesus ele declarou que Ele é o caminho, a verdade e a... Irmãos, quem entrar pelo caminho da cruz, quem entrar pelo caminho de Jesus, ele vai encontrar aí a direção correta, a direção que vai nos levar ao céu. E hoje nós temos visto aí, né, tantas coisas acontecendo, tantas opções, tantos entretenimentos, mas a palavra do Senhor fala, o salmista fala para nós elevarmos os nossos olhos, né? Da onde vai vir o seu socorro? Igreja, o nosso socorro vem do Senhor. Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa em homens, em pessoas, mas eu e você precisamos olhar para o nosso Senhor. Foi Ele quem morreu naquela cruz, Ele pagou um alto preço, Ele pagou ali o nosso resgate, e através da vida dEle, através da morte dEle, Ele nos deu a vida. E eu compartilhei algo, né, com a igreja lá, e eu queria compartilhar com essa igreja aqui. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 24. Gênesis 24, versículo 1. Posso falar um versículo antes desse? Gênesis 22, 15. Depois nós vamos ler o 24, 1 aqui. Diz assim, irmãos: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Irmãos, nessa passagem aqui do capítulo 22, a Bíblia fala que Deus, que havia prometido ali, Isaque a Abraão, Ele pediu ali o seu filho, o seu único filho, como uma oferta ao Senhor. E a Bíblia fala que Abraão, ele obedeceu, ele entregou ali a Deus o que Deus havia pedido. E ele foi ali para o monte, andou ali alguns dias com o seu filho, e na hora que ele estava pronto a entregar o seu filho, a Bíblia fala que o anjo do Senhor bradou dizendo: Abraão, Abraão, não mate o menino. Irmãos, e algo que eu ouvi nessa palavra é que Abraão, ele sempre ouvia o anjo do Senhor. Irmãos, quem que é o anjo do Senhor hoje? É o Espírito Santo. Nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos. Nós precisamos ouvir a direção que o Espírito Santo tem dado para nós, para que você não faça algo que desagrade a Deus. E agora lá em Gênesis 24, 1, eu queria ler aqui com você a partir do versículo 1, diz assim: e era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o servo aqui se chamava Eliezer, o mais velho da sua casa, que já tinha governo sobre tudo o que possuía: põe a mão agora debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o seu filho à terra da onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não o faças lá tornar o meu filho. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que tomou da casa do meu pai e da terra, versículo 7. O Senhor Deus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará enviará quem, irmãos? O seu anjo diante da tua face, para que tomes a mulher que de lá para o meu filho.
Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o seu servo a sua mão debaixo da sua coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois, que todos os bens que o seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar a água. Versículo 12. Disse o Senhor Deus ao meu servo Abraão: dá-me hoje bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Versículo 13. Eis que estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que antes que acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peça e deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. Versículo 19. E acabando ela de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Amém? Vou ler até aqui o 19. É uma leitura grande, mas Deus ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Deus ele quer falar com a noiva dele. Amém? Quem aqui é a noiva do Senhor? Irmãos, algo que me chamou a atenção aqui, nós lemos lá no versículo 22, e agora no capítulo 22, e agora no capítulo 24, que Eliezer, o servo de Abraão, o servo mais velho, o servo mais experiente, ele recebeu uma missão ali do seu senhor Abraão, de ir ali, na sua descendência, na sua parentela, e levar ali, levantar ali uma mulher para o seu filho Isaque. Isaque, irmãos, é o filho da promessa. Irmãos, Deus ele fez uma promessa para Abraão, e eu creio que ele fez uma promessa para a noiva dele, para mim e para você. Quem tem promessa de Deus aqui, dá um glória a Deus. Irmãos, e Abraão recebeu uma promessa de Deus, e para que essa promessa se cumprisse, ele delegou ali para o seu servo Eliezer. Ele falou: Eliezer, jura aqui, põe a mão na minha coxa. Você vai lá na minha cidade, você vai lá na minha parentela e você vai arrumar uma mulher. E aí, irmãos, essa missão que Eliezer, o servo dele, recebeu, era uma missão muito importante. Irmãos, eu e você como igreja, nós recebemos uma missão muito importante de Deus. A missão que a igreja tem, a igreja, somos nós, é levar o evangelho aos perdidos, aqueles que estão sem direção. Irmãos, a salvação, ela depende da igreja de Cristo. Nós não fomos chamados somente para ser salvos. Quem foi salvo aqui, dá um glória a Deus. Mas nós fomos chamados para levar, o evangelho a toda criatura. E Eliezer recebeu uma missão também tão importante quanto a nossa, de levar o evangelho. Irmão, e muitas vezes nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos pediu, muitas vezes para cumprir o propósito a qual o Senhor nos designou. A Bíblia fala que desde o ventre Ele nos separou, nos designou como profetas. Tem profeta aqui neste lugar? Dá um glória a Deus. Irmãos, mas para a gente profetizar, fazer a vontade de Deus, nós precisamos renunciar. Nós precisamos muitas vezes chorar, sangrar. Nós precisamos renunciar à nossa vontade, renunciar àquilo que a gente acredita que seja o melhor.
Irmãos, eu louvo a Deus pela vida desse servo chamado Eliezer. Eliezer, ele tinha um temor muito grande de não errar, irmãos. Irmãos, através da descendência de Isaac, né, veio Jesus. Se ele tivesse feito algo de uma forma errada, ele poderia colocar em risco a promessa de Deus para toda a humanidade. E a Bíblia fala aqui que Eliezer, ele recebeu algumas instruções de Deus. Perdão, ele recebeu algumas instruções de Abraão, o seu senhor. E aí, ele falou aqui algo interessante que eu queria que você lesse comigo. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face. Irmãos, Abraão, ele dá uma direção para o seu servo, que o anjo do Senhor iria na frente. Irmãos, se nós não colocarmos o Senhor à frente das nossas batalhas, nós não vamos conseguir romper em fé. Nós precisamos colocar o Senhor, o anjo do Senhor, adiante das nossas batalhas. Eu comecei lendo aqui, o Salmo 121, que fala que eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Irmãos, muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor. Muitas vezes nós tiramos o nosso olhar de Deus e as coisas começam a dar errado. Eu me lembro de Pedro. Pedro, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que os discípulos estavam ali num barco e estava tendo ali uma grande tempestade, e quem aparece ali sobre as águas? Jesus. E ele veio andando sobre as águas, e Pedro, foi um homem ali que ele tinha uma fé muito grande. Quem tem fé grande aqui no nosso Jesus, dá um glória a Deus. Irmãos, a nossa fé precisa estar em Jesus. E aí, na hora que Pedro viu ali, um homem andando sobre as águas, ele falou: Jesus, se é o Senhor, me deixa andar sobre as águas. Irmãos, tinha quantos discípulos ali no barco? Tinha 12 discípulos, só um teve atitude, só um tinha fé. E a Bíblia fala que Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Mas no momento que bateu o vento, no momento que bateu a dificuldade, no momento que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, a Bíblia fala que ele começou a afundar. Igreja, nessa noite, Deus, ele deu uma missão para nós. E para nós cumprirmos a missão, nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Não podemos tirar os olhos da cruz. Essa cruz, ela está vazia, mas o trono, ele está ocupado, irmãos. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele fez algo maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Se eu fosse olhar aqui e falar, das minhas dificuldades, daquilo que eu não tenho, daquilo que eu perdi, irmãos, talvez eu estaria aqui amargurado. Mas quando eu olho para a cruz, eu sei que Jesus Cristo, ele fez tudo o que tinha que ser feito, irmãos. As últimas palavras de Jesus está consumado, está feito, irmãos. O que nós precisamos é manter os nossos olhos em Cristo. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, não olhe para as dificuldades. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Porque tem anjos aqui à nossa frente, irmãos. O anjo do Senhor vai nos guiar, ele vai nos direcionar, ele vai nos dar a direção. Eu não sei você, mas eu tenho clamado a Deus uma direção para a minha vida. Porque eu tenho muitas propostas, irmãos. Eu tenho muitas vontades. Mas eu tenho todos os dias pedido para que o meu eu, a minha carne morra, para que Cristo viva, irmãos. Irmãos, tem muitos atalhos.
Tem muitas portas abertas. Tem muita coisa acontecendo, irmãos. Mas eu não quero fazer nada que não seja a vontade do meu Senhor. O servo, de Moisés, chamado Eliezer, ele poderia ter tomado ali uma mulher que não fosse aquela que Deus tinha para Isaac. Mas fala que ele colocou alguns parâmetros ali. Irmãos, e quando você ora, Cristo responde, irmãos. Quando você clama, Cristo responde, irmãos. Quando você pede a Ele uma direção, Ele te dá a direção, irmãos. Cabe a mim e a você obedecer aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos aqui que, antes mesmo de Eliezer sair ali da presença do seu Senhor, Abraão, ele deu a direção. Olha, eu quero que você vá lá na minha parentela. Não vá, não encontre nenhuma outra mulher que não seja da minha parentela. E é muito gratificante quando nós vemos que as pessoas obedientes, eu falo lá na igreja que a obediência gera bênção. Irmãos, quando nós obedecemos, Deus, Ele nos abençoa. E às vezes vem da onde você menos espera. Porque quando você honra ao Senhor com a sua obediência, Ele te honra com aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido a Ele. No versículo 4 diz assim: mas irá à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para o meu filho. Igreja, muitas vezes nós estamos procurando nos lugares errados. Irmãos, o evangelho ele é simples. Nós precisamos obedecer a Deus, sujeitar a Deus, irmãos. E as coisas acontecem. Aqui ele falou para ir lá, e ele com medo, Eu nessa leitura eu fiquei meditando, porque ele falou: eu não posso fazer nada de errado, porque se ele fizesse algo, ele iria comprometer ali a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. E eu queria ler no versículo 11. Ele saiu, da cidade, ali onde ele estava com Abraão, e ele chegou lá na Mesopotâmia. E aí no versículo 11 diz assim: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tomar água. Disse: ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Versículo 14: seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o seu cântaro para que eu beba água, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com meu senhor. Versículo 15: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com o seu cântaro sobre o ombro. Irmãos, algo que aconteceu aqui é que ele deu para Deus ali, ele falou: meu Senhor, eu não posso tomar uma mulher errada para o meu senhor Isaque. Olha, a mulher que eu pedi a água, que ela venha, abaixe o seu cântaro, eu tome a água, e que ela dê ainda para os meus camelos. E no versículo 15, que quando ele acabou de falar isso, apareceu ali Rebeca, irmão. Irmãos, olha, eu não sei qual tem sido a sua oração, eu não sei o que tem saído da sua boca, eu não sei o que você tem clamado, eu não sei qual a direção que você tem pedido ao Senhor, mas eu sei que Deus, Ele responde à oração dos seus servos.
Ele responde à oração daqueles que são obedientes. Irmãos, a Bíblia fala que quando ele acabou de falar, Rebeca apareceu. Irmãos, Deus ele tem resposta para aquilo que você veio buscar hoje aqui. Pastor Miguel, ele brincou, né? Puxa, às vezes você achou que era o pastor Miguel. Pelo contrário, eu queria era ouvir a palavra, irmãos, do pastor Miguel. Ele falou, não, ministra algo. Falei, meu Deus, é muito melhor receber do que dar. Sim ou não, irmãos? Irmãos, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Irmãos, que você possa dar sempre o seu melhor. Que você possa entregar, irmãos, o seu Isaac cada dia ao Senhor. Que você entre pelo caminho da obediência. Porque a obediência, ela vai abrir portas que você tem orado, tem buscado. A Bíblia fala que ao acabar ali aquela oração, apareceu ali Rebeca. Rebeca, ela, né, deu água ali para aquele homem. E além disso, ela foi e deu água ali para os camelos. Irmãos, né, eu estava olhando mais ou menos aí. Cada camelo aí, eles falam que toma aí aproximadamente 50 litros a 70 litros de água. Rebeca, irmãos, ela tinha algo que chama a atenção. Ela tinha um coração de quê, irmãos? De servo. Irmãos, que nesses dias você possa ter um coração de servo. Sirva ao Senhor, dê o seu melhor ao Senhor. Faça aquilo, irmãos, que às vezes, né, é tão bom quando alguém faz algo além daquilo que você pede. Rebequinha aqui, irmãos, ela tinha um coração de servo. Ela era a pessoa certa para Isaac. Porque além de dar água ali para o profeta, para aquele homem ali que ela nem conhecia, ela deu água ali para os camelos. Irmãos, e não foi pouca coisa. Eu quero te falar, irmãos, quando Deus ele faz algo na vida dos seus filhos, Ele faz por completo. Talvez você tenha esperado aí, você não tenha entendido algumas coisas, mas eu quero que você permaneça. Não saia da onde Deus te colocou. Eu tenho ministrado isso. Eu tenho crido nisso. Não saia do lugar aonde Deus te colocou. Se Deus te colocou aqui, irmãos, é aqui que você vai servir com alegria. É aqui que você vai dar o seu melhor. Você vai derramar o seu melhor. Derrame ao Senhor, irmãos, o seu melhor. Nós viemos aqui, né? Nós estamos aqui para prestar culto a Deus. Que você preste o seu melhor. Não deixe nada roubar o seu culto ao Senhor. Entregue o seu melhor. Rebeca, ela entregou ali o melhor dela. Além de dar água ali para aquele homem, ela deu ali para aqueles 10 camelos. Irmãos, dar água para camelo muitas vezes dá trabalho. Dar água para camelo às vezes dá trabalho. Eu creio que a igreja está completando 39 anos, a igreja evangélica Videira. Quanto trabalho já foi feito, irmãos? Quantas coisas boas já foi feita? E às vezes a gente fala, puxa, eu estou cansado. Imagine Rebeca, irmãos, diante dessa situação. Fala, olha, eu vou dar água só para o Senhor. Agora para os camelos. Irmãos, Rebeca, ela deu tudo que ela tinha. Ela serviu. Sirva, continue servindo, irmãos. Eu gosto de um versículo que fala que quando o Senhor vier buscar os seus servos, Ele quer encontrar a igreja dele servindo, irmãos. Não é ser vista, é servindo, irmãos. É servindo no secreto, é servindo a Deus, glorificando a Deus quando tudo está dando errado. Irmãos, eu tenho lutado para continuar servindo a Deus. Né? Em fevereiro agora, de 2015, nós entregamos, eu e a minha esposa entregamos ao Senhor a nossa filha. 2025. Nós entregamos a nossa filha para o Senhor. E a vontade de parar, a vontade de parar de servir,
A vontade de parar de romper em fé, ela bate, irmãos. Bate no meu coração, bate no coração da minha esposa. Mas eu assentei no meu coração servir ao Senhor, irmãos. Acima de tudo. Eu vou continuar a missão que Ele me deu. A minha filha, ela deixou um legado. E eu vou dar andamento ao legado de Jesus. A minha filha, ela morreu crendo em Jesus. E eu vou morrer crendo em Jesus. A minha filha, os últimos dias dela, ela continuou fiel ao Senhor. E eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Irmãos, eu não vou acertar em tudo. Mas eu não vou desistir. Eu vou cumprir a missão. E a missão, irmãos, é colocar a gente no céu. Igreja, nós fomos chamados para levar as boas novas. E nós não temos boas novas. Nosso coração é mau. O nosso coração é enganoso. Mas nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos do Senhor Jesus. O amor, irmãos. Essa palavra, ela falou comigo sobre... Eu me senti aqui o Eliezer, irmãos. Eu não posso errar. Eu não posso desistir. Eu não posso seguir a minha mente, o meu coração. Eu preciso que o anjo vá na minha frente, abrindo o caminho, mostrando o caminho. Igreja, nós temos uma vida boa. Hoje eu tive com uma pessoa da minha família e ela falou que quando a gente, antes de Deus nos abençoar, tanto quanto Ele nos abençoou, a gente era pessoas mais humildes, pessoas mais acessíveis. E às vezes Deus, Ele vai nos cercando de tanta bênção, que às vezes a gente acha que a gente não precisa mais do abençoador. Igreja, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos permanecer, irmãos, no caminho, na vontade do Pai. Aquela mulher, ela continuou servindo ali. Rebeca, ela serviu, ela recebeu uma dura missão. Deu água ali para o profeta e abasteceu ali, deu água, deu aquilo que os camelos necessitavam. E a Bíblia fala que logo após daquele ato dela, chegou ali a honra dela. Eu queria ler junto com você. Versículo 19. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Versículo 20. E apressou-se e despejou-se o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado em vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse-lhe: quem és, filhas? Faze-me, pois, saber, peço-te. Aqui continua no versículo 23. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha, muito pasto. O que eu queria destacar aqui nesse versículo que nós lemos, que logo após ela servir ali os camelos, a Bíblia fala que ela recebeu ali uma pulseira de ouro. Irmãos, ela recebeu algo que ela não esperava. Irmão, você veio aqui hoje numa quarta-feira. Talvez a sua expectativa era que era o pastor Miguel.
Aí chegou aqui o Rodrigo. Quem é esse cara? Irmãos, eu sou alguém que serve ao Senhor como você, amém? E Deus, Ele vai surpreender você. Igreja, Deus, Ele quer surpreender a gente. Ele vai te surpreender, irmãos. Coisas que você nem imaginou. Rebeca, ela saiu da sua casa, ela não tinha planejado, né, nada disso. Mas como ela estava ali, né, fazendo aquilo que era costume das pessoas, elas estavam indo dali tirar água da fonte. Irmãos, você veio aqui hoje, nessa noite, você veio tirar água da fonte, irmãos. A fonte é Jesus, irmãos. Ele está aqui. Você veio aqui ao encontro da fonte de águas vivas. A Bíblia fala que aquele que beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. Irmãos, eu louvo a Deus que você saiu da sua casa e você veio aqui ouvir a palavra do Senhor. E a palavra, ela vai te alimentar. Você está diante da fonte. Rebeca, ela saiu ali para tirar a água da fonte. E ela tirou água não só para ela, mas ela tirou água ali para o profeta, para o homem ali, né, que havia recebido a missão. Ela deu água para o camelo. Irmãos, eu quero profetizar que aquilo que Deus colocar na sua mão vai tocar não só a sua vida, mas vai tocar as pessoas que estão ao seu redor. Os milagres que Ele fará na sua vida, irmãos, vai tocar outras vidas, irmãos. Irmãos, eu já contei aqui, mas eu vou enfatizar. O Deus que eu sirvo, Ele continua curando, irmãos. Nós temos uma mulher lá, o pastor Miguel conhece, a pastora Sueli, a dona Nair. Nós fomos fazer uma célula na casa dela. E eu confesso que eu falei, eu não entendo o propósito dessa célula. Mas eu tenho a fonte de água viva, que é Jesus, irmãos, para levar ali na casa. E nós fomos na célula, primeiro dia da célula, nós fizemos tudo o que tem que fazer, louvamos, fizemos uma dinâmica, pregamos a palavra. No final nós perguntamos, tem alguém com algum pedido de oração aqui? E eu confesso que eu imaginei que aquela célula era para o neto dela, um jovem, né, que tem tentado caminhar conosco ali. E eu falei, eu tenho certeza que essa célula é para esse jovem. Até no dia que o Senhor revelou o propósito daquela célula. E ali nós fizemos tudo, oramos, tocamos ali uma canção, levamos ali uma palavra, simples, né? É lógico, se fosse a palavra do pastor Miguel, ia ser muito melhor, amém, irmãos? E aí levamos a palavra e perguntamos, alguém tem uma oração? E aquela mulher levantou a mão, aquela senhora, e ela falou, eu queria que orasse pela minha vida, Rodrigo. E eu falei assim, o que a senhora precisa? Ela falou, hoje eu fui diagnosticada com câncer, mas eu creio que o Senhor é comigo. Irmãos, eu vi aquela fé daquela mulher, e ela falou assim, eu tenho certeza que o Senhor é comigo. Mas no mesmo momento que ela falou aquilo, ela começou a chorar com medo. Irmãos, a fé é algo maravilhoso. Nós podemos sentir medo, irmãos, mas se você tiver fé, você vai vencer. Aquela mulher, ela pediu a oração, nós oramos ali pela vida dela. E no decorrer ali daquela célula, todo dia nós orávamos para aquela mulher. E recentemente assim, eu sou ruim de conta, ela já testemunhou lá na igreja que ela foi curada do câncer, irmãos. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? E recentemente ela fez ali alguns exames para fazer, né? Quem luta, né, contra essa doença, eles têm que fazer o acompanhamento. E ela fez recentemente esse acompanhamento. E ela deu testemunho que os médicos falaram que ela está completamente curada. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas isso às vezes
Dentro de mim eu ficava, meu Deus, como é que eu vou orar, né? Por essa mulher, olha a Duda aí. O Senhor não cura ela. Irmãos, Deus falou para eu obedecer. Deus não falou como que vai ser. O anjo, ele veio, né, à nossa frente. Ele vai te dar direção. Ele vai falar, irmãos, o que você tem que fazer. Qual caminho você tem que tomar. Permaneça. Não desiste. Não fique pelo caminho. Eu louvo a Deus que a missão desse homem, ele cumpriu. Ele achou ali aquela mulher, Rebeca. Rebeca, ela recebeu ali um cordão, pelo jeito aqui, eu não sei, deve ser pesado, viu? Uma grande pulseira de ouro. Ela andou até meio pensa. Irmãos, Deus ele é especialista em surpreender os seus filhos. Cristo, ele é especialista em surpreender os seus filhos. Quem aqui é filho do Senhor? Eu queria... É até meia-noite hoje, pastor? Não perca o foco do caminho e nem da sua missão. Quem não tem destino, qualquer lugar serve. Igreja, o nosso destino é o céu. Nenhum caminho que não me leve ao céu não serve para mim, não serve para você, igreja. Talvez no caminho vai ventar, vai vir dificuldade, vai vir problemas. Mas deixa o anjo ir na frente. Não tente ajudar a Deus. Cuidado com as distrações. Cuidado com os acidentes de percurso. Se esse homem aqui, ele não fosse um homem de oração, que não buscasse direção de Deus, talvez ele teria comprometido a missão. Igreja, não deixe nada comprometer a sua missão. Você tem um chamado, você foi escolhido. Nós fomos escolhidos. Não adianta velocidade sem destino. O que Deus quer para a sua vida, servo de Abraão, Eliezer, ele chegou ali um momento, eu não vou ler aqui, mas ele estava cansado. Irmãos, quem pede água, ele está o quê? Com sede. Automaticamente ele estava cansado, mas Jesus, ele veio dar água, a água que você não vai ter mais sede, irmãos. Ele vai saciar a sua sede. Talvez você chegou nessa quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025, cansado. Mas eu profetizo que você vai sair daqui, irmãos. Você vai tomar da água que Ele tem para a sua vida. Talvez a sua fé chegou pequena, ela vai sair grande, irmãos. O anjo do Senhor vai falar com você. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Que Cristo está trabalhando ao meu e ao seu favor. Você crê, igreja? Amém. Jesus, ele veio da descendência de Isaac. O Messias dependia dessa missão de Eliezer. Algo que eu anotei aqui, que eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para vir para cá. Eu queria ler algo que eu escrevi para vocês, né, que Deus, ele ministrou no meu coração. Eu e você não podemos parar por causa das nossas perdas. Não desista por causa das suas decepções. Não se proste. Não desista. O anjo precisa ser recebido de pé. Fique de pé junto à fonte. Para eu finalizar aqui, eu queria ler o versículo 13. Gênesis 24, 13. Quem achou aí diz amém. Está ali, né, no telão. Eliezer disse: eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água daqui. Irmãos, eu queria que você ficasse de pé diante da fonte de Jesus, a fonte de água inesgotável. Aquele que veio aqui nessa noite com sede, com fome dele, ele está aqui para saciar.
Ele veio aqui, irmãos, para te encher. Ele vai entregar aquilo que você veio buscar, irmãos. E algo que me chamou muito a atenção é que Eliezer estava de pé junto à fonte. Irmãos, a sua postura, ela diz muito, né? Diz muito a respeito daquilo que você tem crido. Irmãos, eu tenho crido para quem está lá no alto do monte, irmãos. O meu Senhor, o meu Redentor, Ele está vivo. Ele não está mais numa cruz, Ele está no seu reino. O nosso Cristo, Ele vive, Ele reina. E Ele veio de encontro àqueles que estão de pé, que vieram beber da água que Ele tem. Irmãos, eu não sei se eu consegui passar para você aquilo que você veio buscar. Mas eu posso afirmar para você que nós estamos diante da fonte que é Jesus. Talvez você não entendeu nada dessa história de Abraão, de Eliezer, de Rebeca. Irmãos, eu quero te falar que você está diante da fonte que é Jesus. Você vai sair daqui em posse daquilo que ele veio buscar. Da mesma forma que Eliezer, ele encontrou a mulher ali, que ele foi buscar para o seu senhor Isaac. Você vai encontrar no Senhor aquilo que você veio buscar. Igreja, eu queria que você falasse com Deus. Eu queria que você fizesse como esse homem. Peça para o anjo ir na sua frente. Peça para o anjo ir abrindo. Peça para o anjo ir curando. Peça para Deus aquilo que você tem crido, aquilo que você tem esperado. Irmãos, quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, o mais Ele faz. Amém, igreja? Enquanto essa canção ela vai ser ministrada, eu queria que você falasse com Deus, que você se prostrasse, falasse com Ele. Oh Deus, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Nós não somos nada sem Ti. Sei que os seus olhos estão todos permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero apresentar aqui a tua noiva, a tua igreja gloriosa, Pai. Eu sei que o Senhor tem promessas para cada um daqueles que estão aqui, Pai. E eles estão aqui diante da tua fonte, a tua palavra, que ela é fiel, Pai. Senhor, abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoe, Pai, todas as áreas que eles têm clamado, buscado. Eu não sei qual é o clamor, eu não sei qual é a direção, eu não sei aquilo que eles têm esperado no Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel, ó Pai. Eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor vai responder, o Senhor vai honrar, Pai, a vida de cada um. Jesus, aquele que tem clamado por uma cura. Jesus, o Senhor é o Jeová Rafá. Cura esse homem, cura essa mulher. Senhor, aquele que tem esperado ali uma conversão de um ente querido. Senhor, nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus, aquele que tem crido ali, tem pedido ali a restauração de um relacionamento. Restaura este relacionamento. Transforma essa casa, Jesus. Senhor, nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos, que ouviu a tua palavra, que crê no teu poder. Senhor, que o Senhor opere maravilhas, sinais, nestes dias, e que nós possamos ver os testemunhos. Os teus sinais seguirão aqueles que creem. Pai, que as suas obras maiores sejam manifestadas através da fé do teu povo, Pai. Senhor, que essa fonte, que é o Senhor, possa dar aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. Senhor, nós oramos, profetizamos, ó Pai, bênçãos do Senhor, que a sua promessa se cumpra na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que você, irmão, que você não duvide, irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que você veio buscar aqui hoje, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Não desista, não fique pelo caminho, permaneça, porque você está diante da fonte, a fonte é Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou aproveitar aqui, vamos aproveitar esse momento. E o Rodrigo falou sobre cura, de ser curado.
Então nós gostaríamos de aproveitar esse ambiente, esse clima, para que você que está aqui nessa noite, se você está buscando uma cura, que você viesse aqui para frente, para nós orarmos por você. Você pode estar, tem orado ao Senhor, nós não podemos parar e não desistimos de orar. Você está precisando de uma libertação, você precisa de uma libertação, vem aqui para frente, vamos aproveitar esse momento, que você se colocou de pé em frente à fonte. Você está buscando uma libertação, uma mudança de vida, está com a vida financeira amarrada, está precisando de cura, sua casa está com problema, sua família está passando por uma dificuldade, não importa qual ela seja, mas tem que ser agora. Em nome de Jesus, podemos espalhar aí. Venha e traga a sua fé. Traga a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, então você está vindo para a fonte, e a fonte é Jesus. Então aqueles que se aproximam precisam crer nesse momento aqui, porque não vai ser eu, mas vai ser Jesus, o Senhor da fonte, o Senhor que alimenta, que mata a sede, em nome de Jesus. Então nós vamos orar, amado, e você vai crer, você vai orar também, vai clamar ao Senhor com a sua fé. Certamente a tua fé vai te curar, a tua fé vai te libertar, a tua fé vai mudar a história. Talvez você deixou a sua casa lá, amado, numa situação muito difícil, mas em nome de Jesus, quando você voltar e chegar lá, as coisas vão estar diferentes, vão estar dadas em nome de Jesus. Igreja, vamos orar por esses irmãos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui de pé diante da fonte, meu Pai, e a nossa fonte é o Senhor, meu Pai. É o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor, meu Pai, que move, é o Senhor que manda, que ordena, que o anjo vai na frente, meu Pai. E nós estamos clamando agora para que o anjo vá na frente e comece, meu Pai, a visitar, e comece a tocar essas vidas. Começa, meu Pai, em nome de Jesus. Começa, meu Pai, a operar um milagre agora. Um milagre nesse corpo físico. Meu Pai, um milagre, que o poder do alto venha se manifestar neste lugar. Meu Deus, que o Espírito Santo venha trazer libertação, meu Pai. Libertação aos que estão necessitando de libertação. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, manifesta, meu Pai, o teu poder, meu Pai, aqueles que precisam ser libertos, liberta, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles, meu Pai, que estão necessitando de um toque do Senhor no coração, meu Pai, no coração, meu Deus, aqueles que estão amargurados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão desesperançados, meu Deus, aqueles que estavam, meu Pai, oh Deus, quase desistindo, Senhor, mas nessa noite, meu Pai, eles creram, nessa noite, eles estão, meu Pai, diante da fonte, e eles creem, meu Pai, se beberem dessa água, serão libertos, se beberem dessa água, serão curados. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, manifesta, Senhor, o teu poder nessa noite, visita o corpo físico, visita, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, que a dor desapareça, que a dor saia, meu Deus, que a frustração caia por terra,
em nome de Jesus, meu Pai. Opera, Senhor, um grande milagre, meu Pai. Opera, meu Pai, com uma visitação do alto. Visita, meu Pai, oh Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor. Visita a casa, visita o lar, meu Deus, a família. Visita esse filho, meu Pai, oh Deus, que está perdido, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Essa situação na empresa, meu Deus, em nome de Jesus. Essa situação no trabalho, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, queima o mal, queima o espírito maligno, queima, meu Pai, manda embora esse espírito maligno, Senhor. Que haja, Senhor, cura, que haja libertação, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, oh Deus, nessa noite nós estamos crendo, meu Deus, opera, Senhor, um milagre, meu Deus, nos ossos, meu Pai, meu Deus, restaura os neurônios, meu Pai. Aquilo que é impossível para a medicina não é impossível para o Senhor, meu Pai. Por isso nós clamamos. Visita, meu Pai, o estômago, os ossos, meu Deus, o coração, a mente, meu Deus, visita, meu Pai. Oh Deus, queima todo o mal, Senhor, queima o mal, queima a ferida. Meu Deus, libera essa alma, meu Pai, essa alma entristecida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Opera, Senhor, o milagre. Meu Deus, porque hoje nós cremos que é uma noite de cura, é uma noite de restauração. Meu Deus, restaura esse relacionamento, restaura esse casamento, restaura essa família, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, meu Senhor, nós não aceitamos sair daqui nessa noite sem um milagre, meu Deus, sem a resposta, sem a cura, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, opera um grande milagre, Senhor. Meu Deus, visita, meu Pai, visita o teu povo, visita a tua igreja. Meu Deus, os milagres ainda, meu Pai, são possíveis nos dias de hoje. Os milagres ainda acontecem no dia de hoje. Meu Deus, e nós queremos testemunhar os milagres do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Por isso, meu Deus, nessa noite, Espírito Santo, faz a tua obra, manifesta o teu poder de uma forma sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui, Senhor, meu Deus, com a nossa resposta, que nós saiamos daqui deste lugar, meu Pai, com a cura, com a restauração e um novo tempo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que veio aqui à frente, eu te pergunto, você crê que Jesus é poderoso? Você crê que Jesus cura? Que Jesus restaura? Que Jesus transforma? Que Jesus opera? Levante a sua voz e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu estou de pé diante da fonte, e a fonte é o Senhor, e eu estou bebendo desta água que está mudando a minha vida, a minha história e a minha casa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e receba a sua cura, receba o seu pedido em nome de Jesus. Glória a Deus. E essas pessoas também recebam em nome de Jesus. José, Maria Luísa, Cristiana, Isabela, Isaac, Cássio, Neucielen, Davi, Helenira e Maria, Felipe. Senhor, em nome de Jesus, visita-os todos e que eles sejam curados e que essa família seja consolada. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digam amém. Você que nos acompanhou até aqui, Deus te abençoe. Uma boa semana. Sábado, um cultão maravilhoso, aniversário da igreja. Domingo, a Santa Ceia pela manhã. Não falte,
Venha participar em nome de Jesus. Glória a Deus.